Pai do Senhor, amados, Jovem Moreira, com mais uma reflexão. Nesta ocasião, vamos fazer uma reflexão sobre as duas razões apresentadas por Pedro para o suposto atraso de Jesus. Lá em 2 Pedro 3, 8, verso 9. 3, verso 8 diz que: amados, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. E o Senhor, verso 9, o Senhor não atrasa a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas antes está sendo longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Então Pedro apresenta duas razões para o suposto atraso da vinda de Jesus. O primeiro argumento é que Deus vê o tempo de forma diferente do humano. E o segundo argumento é que isso é um ato da bondade de Deus. Embora Pedro esteja dizendo que um dia para Deus é como 1000 anos, ele não está dizendo aqui, ele não está dizendo que Jesus ainda demoraria 1000 anos. Não é esse o pensamento dele. Ele acha que Jesus ainda em poucos dias ainda vai aparecer. Mas segundo Pedro, Deus vê o tempo de forma diferente. Então aqueles cristãos, eles estavam ansiosos pela vinda do Senhor, e eles já estavam vendo o tempo passar, e Jesus não aparecia, e eles se baseavam essa esperança da volta de Jesus naqueles dias, e baseado no que hoje está escrito em Mateus capítulo 16, verso 28. Quando está escrito ali as palavras de Jesus, Jesus diz que muitos dos que estão aqui não morrerão, sem que vejam o Filho do Homem no seu reino. Então eles entendiam aí Jesus dizendo que antes que morresse os últimos dos apóstolos, ele apareceria. E o tempo estava se esgotando, os apóstolos estavam todos morrendo e Jesus não apareceria. Então começou a haver pessoas da igreja mesmo zombando da volta de Jesus, como aquela promessa da vinda dele. E Pedro até diz que isso foi profetizado pelos profetas, que haveriam escarnecedores. Então, interessante é que Pedro, o Espírito Santo não disse para Pedro a razão pela qual Jesus demorava. O Espírito Santo não revelou isso para Pedro. Ele poderia ter revelado. Mas como o Espírito Santo quis dar essa revelação para apóstolos e profetas futuros, presente hoje nessa geração, ele não deu a Pedro a real explicação, o real motivo da suposta demora de Jesus. Na verdade, a demora de Jesus, a suposta demora, que não era uma demora, era que a vinda de Jesus haveriam duas vindas de Jesus. Isso você pode constatar no Evangelho hoje, nos Evangelhos, nos escritos. Eles não tinham nada escrito naqueles dias. Então, haveriam duas vindas de Jesus. Uma se cumpriria figuradamente. Essa seria a assolação de Jerusalém pelos romanos. Isso já poderia ter acontecido já. E a segunda vinda, que seria a vinda para buscar o seu povo, o reencontro com o seu povo, o encontro com o seu povo, aconteceria posteriormente em um tempo não previsto pelo Senhor. Então, por isso que ela não acontecia, e nem aconteceu naqueles dias, porque ela ficou para o futuro. E ela era para o futuro. Certo? Já tinha se cumprido possivelmente nessa ocasião a primeira vinda simbólica por meio de Roma, pela assolação dos judeus. Mas a segunda, literal, que é a que nós aguardamos ainda hoje, não aconteceu. Agora Pedro, sem saber, ele cita algo interessante. Pelo Espírito ele está dando uma mensagem para a nossa geração agora. 1000 anos é para Deus como um dia. Deus determinou para a vinda de Jesus um tempo diferente do tempo humano, do modo como ele encara o tempo. 1000 anos é como um dia. Isso é a forma como ele quer encarar 1000 anos como um dia. Ele pode querer encarar 1000 anos como 5.000 anos como um dia, 10.000 anos como um dia,
mas ele aqui quer apenas encarar 1000 anos como um dia. E um dia aqui para os judeus não é um dia de 24 horas, é um dia de 12 horas. O dia do judeu durava 12 horas. Eles separavam o dia e a noite. A noite uma coisa, o dia outra coisa. Então já fazem 2000 anos que Jesus não veio. Segundo esse calendário de Deus aplicado por Pedro à vinda sem saber, fazem apenas 24 horas que Jesus voltou ao céu. Aí eu pergunto, será que alguém que viajou há 24 horas e prometeu voltar está demorando em voltar? Não está. Jesus está em dias com a sua promessa. Fazem 2000 anos. Para Jesus faz apenas 24 horas. Mas esperamos que ele possa vir com um dia e algumas horas, né? E é isso que vai acontecer. Em breve Jesus estará voltando para se encontrar com o seu povo. Amém? Então um abraço a todos em nome de Jesus.